Boa noite. Boa noite. Vamos dar boa noite, né? Daqui a pouco o pessoal Já vem. vai chegando, né? E a gente vai conversando. Graças a Deus que você está aqui comigo, né? Tá se sentindo feliz aqui? Sim. Olha lá, irmã Rosemary, dá boa noite para ela. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo o pessoal que está chegando aí. Raquel, Ariete, Rosemary. Mas quem? Amém. Boa noite. Boa noite a toda a igreja que já está reunida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Graça e paz para todos. Helena, Raquel. Bom, nós hoje vamos dar continuidade, né, nas mensagens. A gente neste mês lançou o tema sobre família, né? Todos os temas foram direcionados para a família. E hoje não vai ser diferente. É daqui um tema que parece que não tem muito a ver com família, mas no final a gente vai ver que tem a ver sim com família, né? E você já deve abrir sua Bíblia aí em Marcos 5, de 1 a 20. A gente vai estar aprendendo um pouco com aquela história do endemoniado, né, de Gadara, endemoniado lá, o gadareno. E vamos aprender um pouco sobre a história dele, né? E o tema desse ano, o tema anual foi Minha Família Vivendo o Ideal de Deus. Minha Família Vivendo o Ideal de Deus. E a divisa escolhida foi Marcos 5. Está lá em Marcos 5 também, né? É lá no verso 19, na parte final, que diz: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por você. Então Marcos 5, a divisa, deixa eu anotar aqui, Marcos 5, 19. Marcos 5, 19, né? Onde diz, né? Vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por você. Então a mensagem vai ser baseada nesse texto, né, de Marcos 5, e a gente vai estar batendo um papo por aqui, como a gente sempre faz, né? A Nicole está me acompanhando mais uma vez, né? Tá bonita, né? Com essa tiara dela aqui, bonita, como sempre bonita, né? Ela está aqui ajudando a embelezar aqui o cenário, né? Não é, Nicole? Obrigado por embelezar o cenário, graças a Deus. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelas nossas famílias, pela minha família, pela sua família, pelas nossas igrejas aqui representadas, né? E esse tema sempre é interessante para a gente, porque, na verdade, a igreja é uma família, né? A igreja é uma família. Nós temos duas famílias. A nossa família, né, consanguínea, e a família que Deus nos deu, que é a igreja, né? A família espiritual, né? E a gente, nesse mês da família, a gente convive como família consanguínea e como família espiritual, pedindo sempre a direção de Deus, para que a gente venha estar aprendendo, né, a viver, principalmente dentro desse tema bastante relevante, né? Minha família vivendo o ideal de Deus. Então, primeira coisa que, para a família viver o ideal de Deus, ela precisa saber qual é esse ideal de Deus, né? E só se conhece o ideal de Deus para a família lendo o manual da família, que é a Bíblia, né, Nicole? Para você saber, né, o ideal de Deus para a família, você tem que ler o manual da família, que é a Bíblia Sagrada. E nela, com certeza, vão ter bastante orientações, várias orientações, inúmeras orientações acerca da família, de como viver em família. E sabendo que o mito da família perfeita, né? Existe o mito da família perfeita, porque família perfeita não existe, nós buscamos a perfeição. Até porque não há ninguém perfeito, mas nós buscamos viver, né,
dentro do ideal de Deus, né? Com tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, né? A gente procurar saber o que é a família, qual o fundamento da família, a origem. Nós sabemos que a família ela se origina lá no Éden, né? Com Deus criando Adão e vendo que Adão estava só, vendo a solidão de Adão, então ele cria, no caso de uma costela, né? A Bíblia conta a história de que de uma escola, Deus colocou ele num profundo sono e de uma costela criou então Eva para que estivesse ao lado dele, para que fosse sua companheira, para que fosse a sua adjutora, para que fosse a sua ajudadora, né? E o motivo, né, que Deus cria a família é primeiro que Deus ele cria o homem, né, cria a família para o louvor da sua glória. Então nós como família, nós existimos, né, para acabarmos com, para nós não termos solidão, para nós vivermos felizes em família, ou tentarmos viver feliz em família, que essa é a nossa tentativa, esse é o nosso objetivo, mas também para glorificar a Deus. E também um princípio uma das variantes, né, na criação da família é que ela foi criada para procriar, né, para crescer, para multiplicar. Tudo isso está lá em Gênesis, né? Está lá a instrução, está lá a palavra de Deus falando como surge o homem, como surge a mulher, como surge a família. E Deus ele é maravilhoso, porque ele não encobre nada da gente. A gente sabe que uma das primeiras coisas graves que acontece na Bíblia é um homicídio entre irmãos, né? Algo grave, né? Muito grave, que poderia ser omitido, né, na Bíblia, mas não é omitido, porque Deus ele mostra para a gente que a partir do pecado, né, todos foram destituídos da glória de Deus, né? Foram afastados da glória de Deus e o pecado passou a imperar na vida das pessoas. E nós hoje temos a graça de sermos famílias do Senhor, famílias que foram chamadas pelo Senhor, famílias que têm o Senhor, né, como Senhor de suas vidas, né, que temos o Espírito Santo nos orientando, né, fazendo com que a gente reconheça que a gente é pecador, que a gente é miserável, né, que a gente está na dependência de Deus para a gente viver, não só enquanto cidadão dos céus, mas enquanto família, enquanto líder de família, né, sendo pai, sendo filho, sendo irmão, né, e a gente vai vivendo diante de todas essas coisas. Então eu vou ler somente aqui o verso 19, né, e vou pedir depois para a Nicole orar, e a gente continua batendo um papo, tá bom assim? Então verso 19, Marcos 5, 19, está escrito assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Amém? Vamos estar orando com a irmã Nicole? Senhor Deus, nosso Pai, por favor, tire esse coronavírus dessa terra, Senhor. Por favor, abençoe cada família que está nos assistindo, Senhor. Abençoe cada pessoa, não deixe ninguém pegar coronavírus. Senhor, abençoe cada um, Senhor. Senhor, tire o coronavírus dessa terra, tire. Senhor, te agradeço por tudo que você fez nas nossas vidas, Senhor. Te agradeço por tudo mesmo, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, né? A Nicole sempre está orando na mesma direção, né? Pelas famílias, pela nossa saúde, e louvado seja o nome do Senhor. E nós glorificamos o nome do Senhor por isso, né? Então é isso, né? A gente tem que falar um pouco sobre família para posteriormente a gente estar entrando no texto propriamente dito, né? E nós sabemos que família é a unidade básica da sociedade, ou a gente também chama de célula máter da sociedade, e sabemos que ela é a primeira e mais importante forma de agrupamento dos indivíduos. É a mais importante, e onde se desenvolve o quê? Relacionamentos saudáveis, ou deveria, né, buscar viver dentro de um relacionamento saudável. E diante do plano divino, Deus deseja que os seus filhos eles venham se desenvolver de forma saudável e que venham ser o quê? Um canal de bênção.
dentro da família, da própria família, dentro da sociedade, dentro da igreja. Então Deus quer que nós sejamos família, Deus quer que nós tenhamos um bom relacionamento, né? Tenhamos um relacionamento que a gente chama de relacionamento interpessoal, principalmente na família, né? E Deus quer que a gente seja canal de bênção. E a vontade de Deus, ela é essa, né? Tanto é que o Salmo 127, ele traz uma verdade para a gente, super interessante, que diz assim, sobre a vontade de Deus, olha só. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, verso 1. Então Deus, ele institui a família, Deus, ele conhece a família, Deus, ele que edifica a nossa casa, né? E se o Senhor não edificar a nossa casa, quando ele fala casa aqui é família, né? No sentido de família, não de edificação, ele diz que em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se o Senhor não edificar a sua família, se o Senhor não edificar a sua casa, a gente vai trabalhar em vão, porque essa edificação ela tem que vir do Senhor. E como ela vem do Senhor? Através de, como eu falei aqui anteriormente, através do manual de instrução da família, que é o quê? A Bíblia. E na Bíblia nós vamos estar conversando com aquele que criou a família, com aquele que criou a gente, com aquele que sabe tudo de nós, que sabe tudo de família, aquele que tem um grande amor, aquele que sabe o que nós precisamos, sabe o que nós desejamos, sabe o melhor momento para a gente receber as coisas, sabe o melhor momento até para ele retirar as coisas da nossa vida, porque Deus dá, mas Deus também tira. Deus tira da nossa vida aquilo que nos atrapalha. E muitas das vezes nós oramos nesse sentido, Senhor, se existe alguma coisa na minha família que esteja atrapalhando o nosso crescimento, só venha retirar. Eu faço essa oração. Porque essa oração é no sentido de quê? De aprimorar a família, de aperfeiçoar a família. E esse tem sido o nosso desejo, né? E nós sabemos que, eu falei agora há pouco, né? Com essa questão do mito da família perfeita, nós não somos perfeitos, né? E nós somos imperfeitos, mas nós podemos ter uma família saudável, uma família próspera. Saudável no sentido de quê? De conhecer a palavra de Deus, de viver bem em família, né? De buscar a centralidade de Deus na família. Isso é muito importante, né? E nós temos que ter esse motivo para viver em família, que é glorificar a Deus através da nossa família, através dos nossos filhos, através das nossas ações. E a gente sabe também que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Está isso escrito lá em Provérbios 9, 10. Então nós temos que temer ao Senhor, porque isso é um princípio da sabedoria. Então, se nós somos sábios, nós devemos temer ao Senhor. E dentro desse temor ao Senhor, a família também ela tem que colocar na centralidade de sua vida o Salmo 1, né? Onde diz que a gente tem que meditar na lei do Senhor, o quê? Dia e noite. O que é a lei do Senhor? É a palavra do Senhor, né? São os ensinamentos, né, do Senhor. Porque a palavra Torá, ela significa tanto lei quanto também ensinamentos, né? A gente vai pegar essa palavra aqui mais próximo da gente, seria didaquê, né? Que vem da palavra didática, ensino. E a gente precisa utilizar das didáticas de Deus, dos ensinamentos de Deus, né? E a gente tem que aprender com quem? Com Deus, que tem um manual sobre a família. E a família ela tem a sua grande responsabilidade, nós como família, né? Se nós queremos viver, né, como família, vivendo o ideal de Deus, nós temos que conhecer qual é esse ideal de Deus. O que Deus quer para a família? O que Deus orienta a família? Em que sentido que Deus orienta a minha família e a sua família, né? Então nós sabemos que nós temos muita responsabilidade na multiplicação, já falei, do cuidado, né? Cuidado, tanto é que Deus, quando ele cria a primeira família ali, ele tem o cuidado. Primariamente, ele cuida de tudo, ele cria tudo, para depois criar o homem como coroa, né? Coroa da criação, e já tinha tudo ali. Então, Deus, como grande chefe da família ali, né? Como grande chefe da família ali, ele prepara tudo para quê? Para que Adão e Eva não tivessem falta de nada. Então, ele dá um grande exemplo para nós. Diz que na virada da tarde ele visitava Adão. Então, isso significa que a gente tem que estar visitando os nossos filhos, que a gente tem que estar falando com os nossos filhos. Aí entra o quê? A comunicação na família,
né, para que tenha esse bom relacionamento interpessoal. A comunicação ela tem que ser saudável. Então, dentro dessa questão do cuidado, a proteção, nós como líderes da família, né, não como chefe, que chefe é aquele que manda, líder não é, líder é aquele que está ali junto, né, fazendo junto, aprendendo junto. E também a questão do sustento, né, que a gente tem que sustentar a família. Tudo isso é responsabilidade da família. Tudo isso é ensino de Deus para que a gente viva o ideal de Deus na nossa família. E a nossa família também, ela tem que testemunhar do amor de Deus, vivendo aquilo que Deus orienta, falando, né, contando os testemunhos, né, daquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Isso também é algo de tremendo para nós, né, como nossa responsabilidade. A gente não é uma opção, né, é uma ordenança de Deus que a gente anuncie, que a gente conte. Dentro do texto que a gente vai ler aqui, a gente vai dar uma pincelada sobre isso, né? Então, Marcos 5, eu vou ler aqui o texto que a gente vai estar utilizando aqui para a nossa reflexão, ainda que a gente já tenha feito vários comentários. Eu vou ler essa história aqui para a gente, tá bom? Deixa eu chegar um pouquinho para cá, Nicole, que eu acho que eu estou muito fora da câmera, para poder eu ficar mais centralizado aqui. Isso aqui, deixa aqui. Aí, agora. Bom, se você abriu a sua Bíblia aí, Marcos 5, de 1 a 20, amém? Está escrito assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e nem mesmo concorrentes alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que o Senhor quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus lhe tinha dito: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, o que é a divisa, né? Vá para a sua casa, ou vá para o seu lar, né? Aqui está, vá para a sua casa, para os seus parentes, ou para a sua família, ou para os seus pais, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Amém?
Glória a Deus por isso. Glória a Deus nas alturas. Então está aqui essa história, né, de libertação, né? O contexto aqui é esse, é libertação. É libertação. Jesus, ele liberta esse homem desses 2.000 demônios que aterrorizavam a vida dele. E diz que ele vivia ali no meio dos túmulos, ou seja, no cemitério, nos montes. Ele vivia no meio do nada. Diz que ele vivia gritando, era uma gritaria dia e noite. Ele pegava pedra, se mutilava, se cortava, né? Aprisionava ele com cadeias, com algemas, mas ele com tanta força, ele arrebentava as algemas, porque na verdade não era ele, mas os demônios, os espíritos imundos que estavam dentro dele, porque o demônio ele tem muita força, então ele arrebentava as cadeias, e eles não conseguiam assim então prender aquele homem, e aquele homem então ele vivia ali aterrorizando aquele espaço, e com certeza era um terror para todo mundo, diz que ninguém conseguia dominar ele, né? Então Jesus chegando ali, nesse lugar, essa terra chamada Gadara, né? O demônio então ele vê Jesus e vai na direção de Jesus, e Jesus já diz para aqueles demônios sair da vida, né? Jesus na verdade diz assim, olha, espírito imundo, saia desse homem, no verso 8. Jesus então já dá uma determinação para ele de libertação. Demônio, saia da vida desse homem. E ele então começa a se aproximar de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e pergunta por que Jesus estava atormentando ele antes do templo. E o que me chama a atenção é que o demônio reconhece Jesus como Senhor. Esses demônios reconhecem, não é o gadareno que reconhece, mas os demônios que estavam na vida daquele jovem, daquele homem. Não fala a idade dele aqui, fala um certo homem, devia ser já a fase adulta, mas os demônios reconhecem o senhorio de Jesus e se prostram diante dele, reconhece a deidade dele, reconhece a divindade dele. Isso que a gente precisa entender nesse texto aqui, para a gente levar para o contexto da família, mais tarde quando chegar nesse versículo 19, mas ele reconhece. Então o primeiro princípio de libertação é reconhecer, né, que Deus é o Senhor, que Ele tem a possibilidade de libertar a família, de libertar os nossos filhos. Aqui fala da libertação de um filho, libertação de um homem que a gente não tem todo o contexto histórico dele de família, porque talvez ele não tivera nem essa oportunidade de viver em família. Talvez desde pequenininho, a gente está cogitando aqui dentro do texto, que talvez ele desde a tenra idade, ele já fora atormentado por esses demônios, talvez não teve nenhuma experiência em família. Isso me chama a atenção pelo fato de Jesus de imediato falar para ele ir para a família dele. Diz que ele fica ali, né? Ele fica ali aos pés de Jesus, quietinho, né? Já dão roupa para ele, porque diz o texto que ele andava nu ali. Então já arrumam roupa para ele. Sempre isso significa a purificação. Quando dão roupas novas, significa a purificação, né? Que a pessoa não quer mais andar naquela podridão que ela andava, naquela sujeira que ela andava. Então o primeiro fator de libertação é que a pessoa ela quer deixar a vida antiga. Existem pessoas por aí, irmãos, que eles não são libertos. Eles dizem que são libertos, eles não são libertos porque eles voltam para o cativeiro, eles voltam para a podridão, eles voltam para os túmulos, eles voltam para as algemas, eles voltam a se machucar, né? A se mutilar, a viver dentro de uma podridão, dentro de um sistema horrível. Então isso prova que não houve libertação, porque o primeiro fator de libertação é que a pessoa quer estar aos pés de Jesus, igual esse jovem ficou aqui de Marcos 5, no verso 19. Diz que assim que ele liberta, ele ficou sentado, quietinho. O que me chama a atenção, sentado, quietinho, e já de roupa trocada, quietinho ali. Então isso significa que a gente, quando tem a libertação, quando aquele que estava oprimido, ele teve a libertação, o primeiro passo que a gente vê de um homem liberto, de um homem converso, é que ele vai para os pés da cruz, é que ele vai para os pés de Jesus, é que ele quer andar de roupas novas, não uma roupa específica, mas quer dizer que ele quer andar limpo,
que ele quer andar aprazível, que ele quer andar bem apresentado, e que ele quer estar aos pés de Jesus, que ele quer estar quietinho ali, significa que ele está ali se humilhando aos pés da cruz, ele está ali querendo aprender mais desse Cristo, mais desse Senhor que liberta e dá vida nova. Isso chama muito atenção, e eu fico pensando como que Deus ama a família. Irmão, se vocês voltarem no capítulo 4, diz que Jesus, uma multidão, né, pressionava Jesus à beira do outro lado desse rio, né, que aqui é a continuidade do Jordão, né, ali Mar da Galileia, tem Tiberíades, né, porque de um lado chamava de Tiberíades, do outro chamava de Mar da Galileia, mas era tudo continuidade de quê? Do Rio Jordão, que nascia lá no norte, né, lá próximo ao Monte Hermon, e descia até o Mar Morto. Ele vinha e formava ali o Mar da Galileia, do lado de Tiberíades, Genezaré, e essa cidade, né, ali marginal, no sentido de estar à margem do rio, chamada Gadara, diz que Jesus estava do outro lado. Se você voltar, você vai ver, Jesus estava do outro lado, a multidão vinha então ali em cima de Jesus, não, vamos passar para o outro lado. Jesus então assim, vamos passar para outra margem. Ele despede a multidão, entra no barco, os discípulos entram com ele, e eles enfrentam ali então uma grande tempestade. Uma grande tempestade eles enfrentam ali naquele momento. Eles, através de Jesus, de tanto cansado, ele dorme. E Jesus depois, eles começam a chamar Jesus, acordam Jesus no meio da tempestade, porque estava um vento muito forte. É o vento Aquilão, é um vento que vem do norte, ali forma uma eira, um aberto assim. E esse rio, ele é bem... há uma depressão, ele é bem abaixo do nível do mar. Então funila um vento muito forte, vindo do norte, e forma um vento muito forte. Então esse vento ele é muito forte, a ponto de naufragar barcos por ali, barcos de pesca, né, de talvez levar até a morte dos pesqueiros ali, dos navios pesqueiros. Esse vento forte, ele veio, então, de repente, eles não estavam esperando, Jesus dorme, esse vento, então, as ondas ficam caudalosas, eles em tempo de o barco afundar e a pique, eles, então, acordam Jesus, então, chama ele, homens de pequena fé, até quando estarei eu no meio de vós? E Jesus, então, ele está saindo da margem do outro lado para vir para essa outra margem, e eu vejo aqui o amor de Deus, porque Jesus, na sua presciência, ele sabia que ele estava atravessando essa margem, que os discípulos iam passar por essa terrível tempestade, tendo que acordar Jesus, porque não conseguiram ali lidar com aquela situação. E tem que ser assim também na minha vida, na vida da família, quando nós não soubermos lidar com a situação, quando a tempestade vir, as ondas ficarem caudulentas, querendo afundar o nosso navio, vivendo vento contrário, a gente tem que chamar Jesus, a gente tem que clamar a Jesus, não podemos deixar ele dormir no barco da nossa vida. E eu vejo o tamanho, o amor de Jesus pela família, porque ele sai do meio dessa multidão para atravessar o outro lado, para ir de encontro a um homem endemoniado que representava uma família ali que sofria, uma família ali que não tinha paz, que não tinha mais a família ali completa, porque esse filho estava vivendo uma vida dissoluta, ele estava sendo tomado por cerca de 2.000 demônios, conforme o verso aqui diz, né? Que o verso 13 diz que eram, eu faço a contagem de 2.000 demônios, porque haviam ali 2.000 porcos, e que eles entraram nesses porcos, os porcos pularam pelo despenhadeiro, todos eles chama de manada, né? A gente chama de vara de porcos, mas aqui o texto chama de manada, ou seja, todo aquele grupo de porcos, eles pulam o despenhadeiro afora e morrem todos. Então, eu fazendo essa substituição dentro da contagem, eu quero pensar que no mínimo 2.000 demônios estavam dentro daquele homem, tomando posse da vida dele. E aquela família não podia mais contar com aquele filho. Talvez tivesse até vergonha daquele filho de falar assim, o endemoniado de Gadareno, aquele que vive lá, é o filho do seu Tomé, é o filho da Dona Maria. Imagina a dificuldade que esses pais viviam, que essa parentela vivia, em saber que o filho dele, como estava vivendo, porque o filho dele estava vivendo aquela vida, com certeza não era pela vontade dos seus pais. A gente não sabe a origem
ou causa que ele fica endemoniado e vive endemoniado e vai viver essa vida dissoluta lá no meio do cemitério, se cortando, uivando o dia todo, né? Nada prendia ele, ninguém conseguia prender ele. E com certeza essa família sofria muito. Com certeza essa família queria muito ter aquele filhinho que quando nasceu olhou para ele, né? Olhou para aquele menino, talvez fosse um menino tão bonito, olharam para ele, deram um nome a ele, sustentaram ele, e hoje já não está mais no seio daquela família. Talvez você não tenha perdido um filho como gadareno, mas talvez você esteja perdendo um filho em outras situações totalmente adversas, talvez por não te respeitar mais, talvez por não querer mais seguir o caminho que você segue, talvez, quem sabe, por contrariar a sua vontade, por bater de frente com você como pai, como mãe, e foi viver outro tipo de vida, e hoje já não vive mais com você, e você ora ao Senhor da família, para que aquele filho volte, para que aquele filho retorne, para que aquele filho ele se arrependa ou seja liberto. Porque quando a gente pensa nessa situação aqui desse homem, desse jovem em si, do texto aqui, a gente sabe que foi libertação. Mas quantos outros são coisas diversas, drogas, outras coisas, amigos, pseudo-amigos, que levam ou que descaminham. Tem pessoas que acham que não, mas a gente parte desse princípio muito antigo, né? Do diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Ele tem muito na sua essência, porque o homem ele é produto do meio que ele vive. Eu não sei qual foi o meio que esse jovem de Gadara estava vivendo, e ele passou a viver dessa forma, mas eu começo a olhar para essa família que perdeu esse filho, para essa casta de demônio. Para esse filho que um dia gerado deles, eles olharam para ele, deram um nome, criaram ele, amaram aquele menino, e aquele menino estava vivendo esse tipo de vida. Quantos pais têm sofrido nesse tempo, meus irmãos, meus amados, porque seus filhos os abandonaram, foram embora, não querem mais saber da sua família, não querem mais viver aos pés da cruz, acham que seus pais são cafonas, que seus pais não sabem de nada, que seus pais estão por fora, estão atrasados. Olha, a minha dinâmica de vida é outra. Eu tenho conhecimento, meu pai não tem. Né? Hoje a gente está vivendo de novo o gnosticismo. Os nossos meninos, eles vão estudando, eles vão aprendendo. Chega um determinado tempo de aprendizado que eles esquecem tudo que foi instituído na vida deles através da aplicação da palavra. Quantos meninos foram tratados por nós, hoje eles abandonaram tudo, a família, por conta da gnose, por conta do conhecimento, eles sabem tudo. Eles sabem tudo, e tudo aquilo que eles aprenderam na palavra não tem valor mais nenhum. Eu sei, mas eu sei, o senhor não sabe. O senhor está enganado, essa palavra é mentirosa, isso tudo aí é engodo, isso não existe. O senhor está vivendo aí numa dominação. Vocês estão sendo dominados por essa palavra. Isso é farsa, esse Deus não existe. E criam seus próprios deuses, criam seus próprios altares, criam suas próprias famílias, vão viver em guetos, mas não querem mais viver com seus familiares. Chutam o balde, rasga ali, ó, tudo, rasga, faz igual o filho pródigo, matam seus pais vivos, e lá está escrito, não é pedir, se tiver herança me dá aí que eu estou indo embora. Quantos passaram pelos bancos escolares, pelas escolas bíblicas da vida, e hoje estão afastados do Senhor, mas há esperança para esse filho, há esperança para essa mãe, há esperança para esse pai, porque o Deus que libertou aquele jovem de Gadara pode libertar seu filho. O Deus que libertou aquele jovem pode libertar o seu filho, pode libertar a sua família, a sua filha, pode libertar também um pai
que não está vivendo de acordo com tem que viver um pai ou uma mãe. Quem está falando aqui do filho opresso, do filho cheio de demônio, mas tem pai e mãe cheio de demônio aí também, que não valorizam seus filhos, e é algo tremendo, porque apesar dessa falta de orientação, acaba sendo, levando uma vida totalmente errada. Maridos também que não amam suas esposas, né? E diz que para a gente, marido, nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. A gente fica todo bobo quando fala que ela tem que ser submissa a nós. Mas o encargo maior é para nós, de amarmos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Será que a gente ama? E muitas das vezes casamentos não dão certo por isso. Casamentos não dão certo por isso, e a família ela vai ficando toda torta, toda sem sentido, porque o manual da família não vai sendo mais lido. O relacionamento pais e filhos totalmente conturbado, e essa relação ela tem que ser estabelecida por Deus. A palavra de Deus diz aos filhos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6:1 diz isso. Mas quantos filhos não obedecem aos pais? Quantos filhos não obedecem aos pais? Quantos filhos daqui a pouco eles abandonam tudo? E às vezes não tem nem a situação de opressão demoníaca, mas é um abandono mesmo assim, rebelde sem causa. Mas está aproveitando aqui para falar sobre essa situação. Aos pais também, jamais deve o quê? Provocar a ira de seus filhos, Efésios 6:4. Nas orientações ali para a família de Efésios 6. Orientação para o marido, para a mulher, para os filhos, para os pais. Então, voltando aqui, o que me chama a atenção nesse texto é que Jesus, no verso 19, liberta esse jovem e não permite que ele vá junto com Jesus e fala assim: ó, volta para a sua casa. Vá para a sua casa. Vá para os seus parentes e conte-lhe tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. E quando eu olhei para esse texto aqui, eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu vou falar aqui para a família, fechando o mês da família, com um texto de libertação, de endemoniado? O que eu vou falar para a família? Eu comecei a pedir direção a Deus, orientação a Deus, o Espírito Santo me dê direção. Então eu comecei a observar a visão de Jesus. Jesus, quando manda ele voltar para casa, é porque ele sabia que ele tinha que falar tudo que Jesus, que o Senhor, conta, ele não fala que eu fiz, mas conta tudo que o Senhor, Deus, fez para você e a compaixão que ele usou contigo. Jesus fala assim para ele. Jesus fala que Deus fez, que o Senhor fez. Diferente de muitos de nós, né? Muitas vezes batemos no peito dizendo que nós fizemos. E ordena ele para que ele vá para casa. Não deixa ele ir com ele. Volta para casa. Aquela família desesperançada, aquela família em frangalhos, aquela família que já tinha dado por perdido tudo, que já não tinha mais nenhuma esperança sobre a vida daquele filho. Um dia, imagino eu, aquele jovem voltando para casa, chegando em casa limpinho, cheiroso, bem vestido, chega na frente daquela casa. Eu não sei como era a edificação da sua casa, mas ali nesse lugar eram edificações, já era tempo de edificações. E bate naquela porta, ou chama: pai, mãe, eu voltei. Eu imagino, irmãos, aqui a alegria daqueles pais, abrindo aquela porta, correndo em direção àquele filho, abraçando aquele filho, levantando ele, jogando ele para o alto, não sabendo nem mais o que fazer com aquele filho. Aquele que estava morto, aquele que não existia mais, aquele que envergonhava totalmente sua família, ele volta em novidade de vida. Ele volta para contar aquilo que Jesus Cristo fez na vida dele, da possibilidade grande de mudar toda aquela cidade, porque diz que ele sai por toda a Decápolis anunciando o que Jesus
fez por ele, esse homem ele se torna ali em Gadara o primeiro missionário ali cristão a contar tudo aquilo que Jesus fez na vida dele. Eu imagino a alegria no coração daquele pai, a alegria no coração daquela mãe. Olha, ele voltou, é ele, Tomé é ele, Maria é ele. Hipoteticamente aqui os nomes, a gente não sabe, o texto nem fala quem eram seus pais, se tinha pai, se não tinha pai. Mas eu creio que ele tinha. Eu creio que ele tinha. À luz desse texto, eu entendo que ele tinha por causa da direção que Jesus dá para aquele jovem. Volta para a sua casa e conta-lhes o que o Senhor fez e a misericórdia que ele usou na sua vida. Irmãos, eu quero crer que a vida daquela família mudou. Eu quero crer que aquela família ela se tornou também missionária. Eu quero crer que aquela casa já não era mais a mesma casa, porque muitos com certeza estavam batendo diuturnicamente na porta daquela casa para saber se era verdade que era o filho deles que tivera voltado, se realmente era aquele que vivia lá no meio dos túmulos, no meio do cemitério, numa podridão de vida, assustando todo mundo, amedrontando todo mundo, se cortando com pedra, as algemas não o seguravam, ninguém dominava ele, é ele mesmo. Tem certeza que é? Porque tem gente que é assim, acontece algo dantesco na sua vida, um milagre na sua vida, ou você fala algo para ele, é isso mesmo? Você tem certeza? Mas eu quero crer que aquele jovem passou a ser referência naquele lugar, não referência do endemoniado de Gadara, mas referência do que Cristo pode fazer na vida de um endemoniado, na vida de uma pessoa, a libertação que ele pode dar, a misericórdia que ele tem, porque Deus não é igual a mim, igual a você, ele não olha para os nossos filhos igual nós olhamos, porque ele olha com misericórdia, ele olha com a possibilidade de resgate, ele olha com a possibilidade de restauração, ele olha com a possibilidade de libertação. E esse texto, esse verso, ele não está aqui à toa, ele está aqui para despertar as famílias, para que nós tenhamos fé que há possibilidade de resgate, que há possibilidade de libertação, que há possibilidade de cura, que há possibilidade de andar em novidade de vida, que segundo aos Coríntios 5,17 não é balela. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E segundo aos Coríntios 5,17 se cumpre na vida desse jovem. Ele começa a andar em novidade de vida, talvez não queira nem lembrar mais do seu passado, eu não quero mais saber disso. Quantas pessoas, hoje eu tenho observado muito isso, as pessoas lembrando do passado do velho homem com uma alegria. Irmãos, não pode dar alegria nenhuma, gente, a nossa vida pregressa, antiga. Nós só podemos nos lembrar de algo no passado se for para testemunhar a transformação que Deus fez na nossa vida. Mas em Cristo há libertação, em Cristo há como as nossas famílias viverem o ideal de Deus. O ideal de Deus é que a família seja liberta, é que a família seja completa, é que a família tenha expectação, tenha expectativa num Deus todo-poderoso, num Deus que tudo pode. Como eu falei anteriormente, pegando as palavras da diaconisa Cláudia, impossível para Deus é só uma palavra, meu irmão. Eu não sei a luta que você está vivendo na sua família, eu tenho as minhas lutas também. Mas nós temos que nos juntar, a nossa fé, a nossa força, nesse Cristo todo-poderoso, que é a libertação, que gera a libertação através da fé. E a gente tem que anunciar. A gente tem que anunciar o que Deus faz na nossa vida. Eu destaquei ainda aqui 3 pontos de anúncio, ou de tipo de anúncio, né? Eu destaquei 3 tipos de anúncio. Ele mandou esse jovem ir para casa e falar, contar, anunciar. Anunciar, né? Deu uma voz querigmática. Vai, anuncia o ano aceitável do Senhor. Fala o que eu te fiz. Olha, esse povo tem que saber o que aconteceu na sua vida. Conta para eles. Aí eu destaquei 3 pontos de anúncio aqui nesse texto. Talvez tenha passado batido por você, como já passou batido por mim muitas vezes, sem ler o texto minuciosamente. Mas eu quero destacar para vocês, né, de tipos de anúncio. Primeiro tipo de anúncio aqui, os que tratavam dos porcos. Os que tratavam dos porcos é o primeiro tipo de anúncio, o primeiro tipo de proclamação. Os que tratavam dos porcos.
Só que eles deram a má notícia. Quantas pessoas estão anunciando a partir do pressuposto da má notícia, igual a esses criadores dos porcos? Eles foram anunciar, eles anunciaram a má notícia. Ó, teve um tal de Jesus, foi lá, libertou aquele sem vergonha que estava lá no cemitério, ó, acabou com os nossos porcos. 2.000 porcos nós perdemos, meu irmão. Acabou com a nossa vida. Levou somente a má notícia. A gente aprende isso aqui também para dentro da nossa família. Existem famílias que estão anunciando somente a má notícia. Não conseguem anunciar as boas novas, o evangelho. Então, o verso 14, ó, os que trataram dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Anunciaram o quê? A má notícia. O que eles tinham feito lá com os porcos. A segunda forma de anunciação, né? O povo contou o acontecido, a notícia, contou a notícia. O povo contou a notícia, né? E aí no verso 16 estava aqui, os que haviam presenciado os fatos, eles presenciaram os fatos, testemunha ocular, olha que é uma testemunha fidedigna, né? Eles, ó, verso 16, os que haviam presenciado os fatos contaram o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Eles contaram os fatos, aconteceu isso, isso, isso. Então, primeiro tipo de anúncio, a má notícia, aqui não presta. Segundo tipo de notícia, a notícia. Ele só conta a notícia. Ele contou, aconteceu isso, tal. Então, aconteceu isso aqui, ó. Veio um tal de Jesus aí, tinha um endemoniado que ele libertou, e tinha uns porcos aqui, esses demônios foram tudo para dentro dos porcos, os porcos caíram no espinhadeiro e morreram tudo. Contou ali. Contaram os fatos. Tem gente que conta o fato também. Mas tem um outro tipo, né, de anunciação, que é o terceiro tópico aqui das anunciações, das proclamações. O gadareno. O gadareno, ele não deu a má notícia, ele não contou só a notícia, mas ele proclamou as boas novas. Ele contou o que Cristo fez na vida dele, o que Cristo fez de transformação na vida dele, a alegria que Cristo levou novamente para a família dele, a presença do Espírito Santo na vida dele levou ele a anunciar a toda a Decápolis. Toda a Decápolis. Todas as 10 cidades, Deca e 10, não é isso? Decápolis, polis, cidade. Então ele não contou só a Gadara, mas as 10 cidades que estavam ali. Olha o clamor, olha a anunciação. Isso sim é querigma, isso sim é proclamação. Isso sim é fazer aquilo que nós temos que fazer como família, como filhos na fé, como aquele que recebeu a libertação em Cristo Jesus para uma nova vida e andar em novidade de vida. E acontece isso no seio da família. Essa família com certeza muda. Essa família tinha um endemoniado, agora tem um missionário. Só Deus pode fazer isso, meus irmãos. Só Deus pode fazer isso. E não foi feito só com esse jovem de Gadara, não. Deus tem feito isso dioturnicamente. Deus tem feito isso todos os dias. Deus tem feito isso todos os dias. Você se lembra da irmã Solange, lá da Cracolândia, lá de São Paulo? Se tornou missionária da Junta de Missões. Pegou ela lá, largada lá, e ela falava lá, ela mesma dá seu testemunho, se você quiser, está aí na internet, no YouTube. Estava estudando teologia. A missionária, resgate. Deus é Deus da família, Deus é Deus que quer fazer a sua família viver o ideal de Deus na sua vida. E creia, porque em Deus tudo é possível ao que crê, e sem fé é impossível agradar a Deus. E um outro ponto também que eu destaco dentro dessa mensagem é a questão da submissão. Falamos os 3 pontos, né? Falamos da libertação do jovem, dele voltar para casa. Falamos da questão da anunciação, os 3 tipos de anunciação. O que anuncia a má notícia, o boca maldita, né? Boca maldita, a gente conhece, a pessoa que só anuncia coisa ruim é chamada de boca maldita. Só fala coisa ruim, só tragédia. E o que anuncia, o que conta a história, e o que conta o que Deus fez. E agora 2 tipos de submissão também, né? Falando sobre submissão. Então aqui no verso 13 diz assim, Jesus o permitiu, né? Os demônios submissos a Deus
pedem a Deus. Olha só a submissão dos demônios a Jesus. Senhor, não deixe que eu saia desse país, mas olha, deixe que nós entremos naqueles porcos. Submissão. Jesus permitiu. Jesus permitiu. Aí no verso 19, outro tipo de submissão. O jovem pede para seguir a Jesus. Jesus não autoriza. Dois tipos de submissão pedindo. Um, Jesus autoriza os demônios entrarem naqueles porcos. Outra submissão que a gente aprende, aquele que está aos pés de Jesus tem que ser submisso a ele. Até os demônios foram submissos a ele. E o jovem, liberta, submisso a ele, pede para caminhar junto com ele, para seguir junto com ele. Jesus fala assim, nananina não, volta para sua casa e anuncia o que o Senhor fez na sua vida e a compaixão que ele teve contigo. Então tudo isso aqui dentro desse texto. Anunciação, libertação, salvação, anunciação, submissão e família reconstruída. Reconstrução da família. Talvez poderia ter uma palavra mais bonita, mas não está vindo. Restauração da família é a palavra mais usada. Então Deus pode restaurar a sua família. Deus pode fazer você viver uma família em graça. Uma família no Senhor. Uma família para viver a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias diz isso. E que nós possamos crer. Não duvide. Eu não posso duvidar. Você não pode duvidar. Porque Deus, Ele pode. Deus, Ele pode mudar a situação da sua família. Não sei qual é a situação em que você está enquadrado. Se você tem um filho afastado, se você tem um filho nas drogas, se você tem um filho que te abandonou por outras causas que você não concorda, se ele bateu de frente com você, ou se vive uma vida horrível em família, e que o que deveria ser refúgio, ninguém quer mais ir para aquele lugar, porque a nossa casa tem que ser o nosso refúgio, tem que ser a nossa fortaleza, tem que ser o nosso ninho. E se você já não quer mais voltar para casa, tem alguma coisa errada. Eu não sei qual tipo de família que você está inserido, mas eu espero que você esteja inserido numa família que te ame, numa família que te respeite. Ainda que nós tenhamos diferença, mas tenhamos que saber viver com as nossas diferenças. Porque família, ela não é perfeita. Família não é perfeita. Nós vivemos, né, o ideal de Deus e o projeto de Deus em família, mas nós temos momentos que nós nos arranhamos, temos momentos de discordância, mas o amor de Deus, ele é maior. E quando o Espírito Santo está no domínio dessa família, a gente entende, a gente compreende, a gente ama. Não deixe de amar o seu filho, a sua filha, porque está vivendo algo contrário à sua fé e à sua esperança. Ame-os, abrace-os, coloque-os na centralidade da sua casa, mesmo não estando, orando por eles, colocando os irmãos de oração para estarem orando, intercedendo por eles. Irmãos, Jesus pode tudo. Creia nessa palavra. Creia no poder de Deus. Deus abençoe sua casa. Estamos encerrando o mês da família. Que a sua família possa ser tremendamente abençoada. Eu peço a Deus que traga libertação para aquele lar que está vivendo momentos de opressão. Momentos difíceis, desavenças. Mas Deus, Ele pode modificar tudo isso, Ele pode transformar tudo isso. Muitas das vezes não é fácil. Ninguém diz que é fácil. Viver o Evangelho é uma batalha. Viver o Evangelho é matar um leão a cada dia. Viver o Evangelho é passar por cima de um monte de situações que ninguém passa. Viver o Evangelho é dobrar o joelho aos pés da cruz e falar assim: Senhor, a minha família não é perfeita, mas a minha família, ela é tua. Cuida da minha família. Me ajuda a aperfeiçoar a minha família. Me ajuda a aperfeiçoar a minha vida. E que cada um faça essa oração. Que cada um entregue a sua família aos pés da cruz. Entregue ao Senhor dos senhores. Ao Senhor da família. Aquele que tudo pode. Glorifica ao Senhor pela sua família.
Seus filhos são herança do Senhor, independente do que eles sejam. Seus pais, você tem que honrar seus pais, independente de quem eles sejam. Você tem que conviver com a sua esposa. Essa bênção que Deus deu para você. Você, mulher, tem que conviver com seu esposo. Essa bênção que Deus deu para você. Vocês são joias preciosas na mão do Senhor. E se você está só, ore ao Senhor para que Deus te dê uma família. É isso aí, Ju. Consagrar nossas famílias a Deus. Nossas famílias são consagradas. Tem que andar. Consagrar significa com o sagrado. Tem que andar com o sagrado. E o sagrado para nós é Deus. Cristo vive, Cristo reina na nossa família. Independente dela ser perfeita ou não. Não aceite a boca maldita que fale da sua família. Fala, minha família é bênção. Minha família é bênção. Minha família é bênção. Bênção, minha família é bênção. Mas minha família é bênção. Não aceita a maldição, né? Ainda que eu não creio numa palavra de maldição que tenha nenhum efeito sobre aquele que está em Cristo. Mas não aceite isso, porque a nossa mente ela é complicada. Se você deixar as coisas ficar entrando na sua mente, daqui a pouco você não acredita mais nas coisas de Deus, vai estar acreditando no que os outros estão falando. E a sua família é uma bênção. E se não é, pode ser uma bênção, mas para você sempre vai ser uma bênção. Sempre. O único que pode falar da sua família é você. O único que pode falar da minha família sou eu. Você não pode falar da minha família, nem eu da sua. Tem que falar bem da sua família. Você tem que falar bem da minha, porque nós somos cristãos. Nós temos que orar ao Senhor, que reconstrua aquilo que está quebrado, aquele vaso, aquele que está todo malhado, todo quebrado ali, o olheiro, né? Diz ali, né, em Jeremias, que o olheiro foi lá, pegou aquilo tudo, né? Quebrou, ele foi lá, com maior calma, ele reconstruiu aquele vaso. Assim é com a sua família, assim é com a minha família, assim é com os nossos, assim é com as pessoas na igreja, assim é com as pessoas na família, assim é com a nossa parentela, assim, porque está escrito que o Deus Todo-Poderoso, ele pode modificar tudo isso, a tua história. Deus pode estar te dando uma página em branco nessa hora, meu querido, e está reescrevendo a sua história. Reescrevendo a sua história, ela pode ser reescrita sim. Quem disse que não pode? Pode ser reescrita, porque Deus ele pode reescrever a sua história, te dar uma nova família, uma nova visão de família, um novo viver em família. Deus te abençoe. Espero ter podido vamos dizer assim, né, com essa palavra, né, alcançar vocês, né, e que possa ser uma contribuição para a família essa palavra. Isso que eu estava querendo dizer, me enrolei aqui. Deus te abençoe. Vamos orar pelas nossas famílias? Vamos orar por aqueles que precisam das nossas orações? Estamos encerrando o mês da família. Quero deixar uma palavra de bênção para a sua família. Deus abençoe a sua família. Deus guarde a sua família. Que Deus possa resplandecer o amor dele, a luz dele, né? Através do seu Santo Espírito na sua família. Receba essa palavra de bênção. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua casa. Vamos orar? Ore pela sua família nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem me ajudado. Mesmo quando não sei o que falar, o Senhor põe palavras nos meus lábios. E obrigado, Senhor, por este término do mês da família. Foi um mês atípico, mas também um mês em que convivemos muito mais com a nossa família, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Abençoa, Senhor, as famílias espalhadas pela face da terra. Abençoe a nossa família consanguínea, Senhor. Salva a nossa família, Senhor. Sara a nossa família. Restitui a nossa família, Senhor. Ó Deus, liberta a nossa família, Senhor. A nossa parentela. O Senhor vai de encontro àqueles que estão enfermos, àqueles que estão frágeis, àqueles que estão oprimidos, Senhor. Que haja libertação, Senhor. Que haja cura. Mas que o melhor do que tudo isso, de tudo isso, que haja salvação, Senhor. Que haja transformação. Que haja esperança. Que se levantem, ó Deus, pessoas libertas, como esse jovem de Gadara, e se tornem proclamadores da Tua palavra, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada família aqui representada, cada igreja aqui representada,
cada amigo aqui representado. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que permaneceram aqui comigo. Ó Deus, abençoa as famílias que vão assistir esse vídeo, Senhor. E a gente tem agradecido a Deus porque mais de 300 pessoas têm assistido esses vídeos e eu não tinha essa noção, Senhor, de que poderia ser visto por tanta gente. Quanto tempo a gente perdeu, Senhor, achando que isso não tinha eficácia. E o Senhor provou para a gente o contrário. Então, Senhor, muito obrigado também por isso. Senhor, nós oramos também, ó Deus, pelo retorno da igreja, né, de uma forma a se reunir nos nossos templos. Que esse retorno seja abreviado, Senhor, em nome de Jesus, o mais rápido possível, Senhor. Que seja extirpado da face da terra, como a Nicole orou lá no início. Esse tal de coronavírus seja extirpado da terra, para a honra e glória do seu santo e excelso nome, Senhor. Para que nós, como igreja, possamos nos reunir, possamos voltar a ter a nossa comunhão, que está fazendo tanta falta, Senhor. Porque nós somos uma grande família, Senhor. Estamos sentindo falta sim, Senhor. Já está ficando complicado, mas eu creio que o Senhor está abreviando esse tempo. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, sara a nossa nação, não posso esquecer. Cuida lá do Hospital da Posse, cuida de todos que estão enfermos. Obrigado por tudo, Senhor. Receba nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, querido? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Obrigado pela paciência, amém? Daqui a pouco eu vou estar postando isso aí no Face e lá no YouTube. Se você puder compartilhar, compartilhe e se inscreva lá no canal, para que eu possa transmitir do YouTube ao vivo. Preciso de 100 lá, eu estou com 60, só faltam 40 ainda, me ajudem aí, que eu possa transmitir direto por lá também. Deus abençoe a todos vocês, tenham uma noite de paz. E bom término ainda em casa aí, ó, o mês da família, tá bom? Até a próxima, quinta estaremos juntos novamente, 19h30. Deus abençoe a todos vocês.